Olá, querido amigo da radiologia. É com muito prazer que venho mais uma vez participar desse que é, sem dúvida nenhuma, o maior evento online da radiologia brasileira, a quarta edição do CONARAD, evento esse realizado pela EAD Plus. No dia de hoje, vamos falar a respeito de um tema que para mim é muito importante e sem dúvida também será muito importante para você e para o desenvolvimento da sua carreira, da sua vida profissional. Antes, quero me identificar, quero me apresentar. Eu sou o professor Eric Lima, profissional atuando aí na radiologia há mais de 20 anos, em diversas instituições de ensino e também instituições de atendimento hospitalar, públicas e privadas. E hoje nós vamos falar, basicamente, da importância do diagnóstico por imagem na radiologia, voltado para os pacientes oncológicos. Então, quando nós falamos em oncologia, quando nós falamos em câncer, nos vem em mente que trata-se de uma doença que cresceu, que se expandiu bastante nos últimos anos. Realmente, se conversarmos com nossos pais, com os nossos avós, eles nos relatarão que não haviam tantos casos de câncer na época em que eles eram jovens, se comparado com o que há atualmente. Isso, claro, é verdade, nós vamos ver o porquê desse crescimento, mas é importante ressaltar que o câncer sempre esteve conosco desde os primórdios da nossa sociedade. Então, nós temos relatos antigos, milenares, que dizem a respeito de casos oncológicos. Sem dúvida, o mais importante deles é aquele descrito no ano de 400 a.C. por Hipócrates, que fala a respeito da sua avaliação quanto à visualização de um caso de câncer em estágio avançado, onde Hipócrates compara aquela imagem da estrutura da patologia como se fosse um caranguejo com as patas fincadas na areia. E aí ele batiza aquela doença como câncer. Daí, então, a nomenclatura que nós usamos até hoje. Nós sabemos que, com o passar do tempo, a humanidade aprendeu bastante a respeito do câncer. E hoje sabemos que os fatores de risco preponderantes para o desenvolvimento dos vários tipos de tumores estão relacionados primordialmente aos fatores chamados fatores ambientais. Então, alguns estudos correlacionam tipos de câncer com até 90% de fatores ambientais e apenas de 10 a 20% em fatores genéticos. O câncer hoje já tem um impacto muito grande na sociedade moderna. Em países grandes, com populações bastante numerosas, como por exemplo os Estados Unidos, o câncer chega a ser o responsável por até 25% dos casos de morte. No Brasil, havia antes da pandemia uma expectativa para que o câncer se tornasse, então, no ano de 2020, a principal causa de morte, superando as doenças cardiovasculares. É claro que nós só vamos saber realmente se essa estatística estava correta dentro de alguns anos, quando a pandemia realmente se extinguir. Bom, realmente, o número de casos de câncer ele vem crescendo gradativamente e a tendência é que ele continue nesse crescimento. E um dos pontos mais importantes que contribuem para essa mudança é justamente a característica da pirâmide etária, falando especificamente do nosso país. Então, só a título de comparação, vejam como a nossa pirâmide etária ela estava disposta no ano de 1980, sendo crianças o maior número de pessoas na população. Já em 2015, portanto, 35 anos depois, nós temos uma modificação muito importante nessa pirâmide etária. Não sendo mais os recém-nascidos, crianças até 4, 5 anos, como a população preponderante em nosso país. E sim, adultos jovens na faixa de 30 a 35 anos, com um crescimento muito significativo da população de idosos,
Veja como as faixas etárias superiores, com mais de 60 anos, elas cresceram em termos de número de pessoas, número de habitantes, se comparado aos dados de 1980. E essa mudança na pirâmide etária, ela continuará acontecendo até que nós cheguemos ao ponto, em poucas décadas para o futuro, de quase uma inversão da pirâmide etária, ou seja, passamos a ter aí então como a população preponderante os brasileiros com a faixa etária entre 45 e 55 anos e um número muito grande de idosos com faixas etárias superiores a 75 anos. Portanto, o câncer que predominantemente afeta pacientes idosos, ele terá um crescimento que acontecerá de maneira sistemática e contínua ao longo das próximas décadas. Bom, como nós sabemos então, o câncer passa a ser um problema de saúde pública no mundo. E o controle desse câncer é, sem dúvida nenhuma, um dos desafios para a saúde pública do futuro e do presente. E o diagnóstico por imagem, ele vai contribuir de maneira muito efetiva, principalmente na descoberta precoce desse câncer. Portanto, detecção precoce através de técnicas de rastreamento vão contribuir de maneira muito significativa para a melhoria dos tratamentos, uma vez que quanto mais precoce o câncer é descoberto, maiores as chances de cura. Isso se dá em todos os tipos. Portanto, segundo a OMS, nós vamos ter tanto diagnóstico precoce através da identificação de sinais e sintomas, quanto as técnicas de rastreamento, como as principais estratégias naturais para o combate ao câncer. Bom, como é que nós podemos definir o rastreamento? É uma técnica aplicada a uma população, baseado em um tipo de exame, por exemplo, e essa população ela deve ser aparentemente saudável. Por quê? Estaremos realizando exames em pessoas que ainda não estão apresentando sinais e sintomas. Para tal, essa técnica de rastreamento deve ser segura, relativamente barata e de fácil aceitação para essas pessoas e deve ter sensibilidade e especificidade comprovada, além do custo-efetividade favorável. Bom, quando falamos nesse conjunto, eu trago como um exemplo a comparação entre a aplicação de técnicas para avaliação do parênquima pulmonar, utilizando raio-x de tórax ou uma tomografia de tórax, para que você tenha uma ideia de como essa avaliação de escolha de uma técnica de rastreamento se dá. O raio-x de tórax ele é mais seguro do que a tomografia, porque ele tem uma dose de radiação centenas de vezes mais baixa. Ele é mais barato e de mais fácil aceitação, já que, apesar de um número pequeno, alguns pacientes possuem um certo receio e até mesmo um pequeno nível de claustrofobia quanto aos tomógrafos. Porém, quando chegamos na sensibilidade e especificidade, o raio-x não é suficiente para o desafio de um diagnóstico correto, um diagnóstico adequado. E aí, a tomografia ela se torna, então, o método mais adequado, mesmo possuindo um custo mais caro. E daí vem essa relação custo-efetividade. Nada adianta, por exemplo, utilizarmos radiografias de tórax no rastreamento de nódulos pulmonares, por exemplo, se o diagnóstico equivocado superará o diagnóstico preciso. Portanto, mesmo a tomografia sendo um método mais caro, ele é o método de escolha para esse rastreamento. Trago isso apenas como um exemplo para que você possa entender a diferença entre a escolha dos métodos para rastreio. Portanto, a detecção precoce ela é de fundamental importância, principalmente porque ela possibilita a modificação da expectativa de vida. E ela deve vir antes, até mesmo, do que a escolha do tratamento. Através da detecção precoce, o desfecho da doença pode ser modificado.
com um viés positivo, inclusive de cura. Para isso, o teste deve ser capaz de detectar a doença antes do ponto crítico. Qual é o ponto crítico? O momento em que a doença se transforma em uma doença não mais curável. Então, vejam aqui nesse esquema que mostra como se dá a premissa do rastreio efetivo. O exame deve ser realizado antes que a doença cresça de tal forma que aí não adiantará mais esse diagnóstico, uma vez que o seu desfecho final ele não poderá mais ser modificado por tratamento algum. Bom, vamos ver alguns exemplos agora de tudo isso que a gente está falando, né? A mamografia é, sem dúvida nenhuma, o método de rastreio mais conhecido, já que ele é barato, de fácil aceitação, traz uma ótima correlação entre sensibilidade e especificidade e, além de tudo, vai contribuir para que haja um ganho em termos populacional de expectativa de vida com tratamentos mais precoces do câncer de mama. Para algumas mulheres, é claro, o método tem que ser complementado com ressonância magnética ou ultrassom, baseado principalmente nas características anatômicas da mama e, no caso da ressonância magnética, ele pode também ser importante para um planejamento cirúrgico. Bom, temos que lembrar então que o grupo que chama mais atenção e aquele que realmente está 100% enquadrado dentro dos parâmetros para rastreio é o chamado grupo de risco, de mulheres que possuam algum tipo de parentesco com outras mulheres, mãe, irmã, principalmente, que já tenham tido câncer de mama. Essas mulheres devem realizar, conforme premissas nacionais e internacionais, a mamografia a cada 1 ano a partir de 35 anos. Portanto, é uma característica onde o rastreio se aplica de maneira precisa e perfeita, uma vez que nós teremos, então, mulheres que aparentemente são saudáveis, sendo submetidas a exame por conta das suas características. Então, esse grupo específico é o chamado grupo de risco, que também pode envolver mulheres que têm um histórico familiar de algum parente do sexo masculino que tenha tido câncer de mama. Trazendo outro exemplo muito importante, para falarmos de um outro tipo de câncer, dessa vez o câncer de pulmão, a partir de 2010, através das técnicas de redução de dose, através do protocolo de TC de baixa dose, começou-se então um grande crescimento internacional para que haja rastreio de nódulos pulmonares para pacientes que também se enquadram dentro de características específicas. Isso se dá com bastante importância e relevância no combate ao câncer de pulmão, uma vez que o câncer de pulmão é um daqueles que tem a maior taxa de mortalidade de todos os tipos de câncer. Então, quais são os pacientes que vão se enquadrar nesse perfil? Da mesma forma que nós temos características daquela paciente que se enquadra no grupo de risco para realizar exames de rastreio em caso de câncer de mama, também teremos características importantes e específicas para esses pacientes que também se enquadrarão nas características de rastreio para câncer de pulmão. Então, as características são, primeiro, o paciente tem que ter uma idade superior a 55 anos. Muitos defendem que o limite para o rastreio seja 74 por conta da expectativa de vida. Apesar disso ser polêmico, está mudando bastante. Cada vez mais temos pessoas vivendo muito mais do que 74 anos. Então, eu me ateria principalmente nas características de idade mínima, 55 anos. Esse paciente tem que ter algum tipo de correlação com o tabagismo, e aí o índice médio é de 1 maço de cigarro por dia nos últimos 30 anos, é uma chamada carga tabágica considerada alta. Esses pacientes devem ser fumantes e, se caso forem ex-fumantes, eles devem ter cessado há menos do que 15 anos. Por quê? Se eles se eles pararam de fumar há mais do que 15 anos, provavelmente os efeitos maléficos já foram eliminados. Também as comorbidades relacionadas a características
pulmonares ou características de objetos metálicos podem atrapalhar o diagnóstico de uma tomografia de baixa dose. Por isso é necessário que, para esses casos, seja avaliado com bastante critério, pois pode ser necessário, então, a realização de uma tomografia padrão que possui doses de radiação mais altas. Então, lembrando que o que nós queremos ver numa tomografia de baixa dose é a presença de nódulos como esse daqui. Portanto, é um exame que é feito já sabendo-se, então, que ele não terá o mesmo nível de qualidade de imagem de uma tomografia convencional. E por isso ele não poderia ser aplicado para outras indicações clínicas. Isso é muito importante. Baixa dose é um exame direcionado, então, para a avaliação do parênquima pulmonar com características específicas para essa estrutura. Falando de um terceiro tipo de câncer, onde os métodos de rastreio vão se aplicar de maneira importante, temos o câncer coloretal, onde a colonoscopia é o método de rastreio, mas existem muitos casos em que há recusa do paciente. Nesse caso, nós temos uma alternativa que é a tomografia com técnica de colonoscopia virtual. Mas, mesmo com a tomografia, o paciente deveria fazer o exame a partir de 50 anos. Então, as características mais importantes para o rastreio do câncer coloretal é a idade de 50 anos. Claro que a tomografia tem vantagens e desvantagens se comparado ao colono, que é o padrão ouro para esse tipo de diagnóstico, e a única vantagem é de ser menos invasiva, porque em termos de diagnóstico a colonoscopia é muito melhor, principalmente porque ela já detecta e possibilita a retirada de pólipos no momento do exame. Isso a tomografia, obviamente, não faz. Então, vejo que em termos de imagem é possível se visualizar as lesões pela tomografia, mas quando elas surgem, o médico, então, tem um grande problema, porque ele terá que encaminhar o paciente novamente para um preparo, que é um preparo difícil, e para um novo exame, dessa vez uma colonoscopia tradicional. O nosso quarto tipo de câncer, que vamos citar como exemplo aqui, são os possíveis cânceres hepáticos, que vão afetar como um público de risco, principalmente pacientes com hepatite. Então, esses pacientes vão realizar ultrassonografias rotineiras e, no momento em que possíveis nódulos hepáticos são diagnosticados pela tomo, esse paciente, então, é encaminhado para a realização de um método axial, tomografia ou ressonância magnética, justamente porque esses métodos eles trazem vantagens competitivas em termos de sensibilidade e especificidade se comparados à tomografia sem contraste e principalmente ao ultrassom. Então esses exames devem ser sempre contrastados, levando em consideração a característica vascular da lesão, já que o que nós estamos fazendo é diferenciando nódulos. Então eu trago aqui um exemplo de um hepatocarcinoma celular, um carcinoma hepatocelular, onde nós temos então uma chamada lesão hipervascularizada. Observem que na imagem sem contraste nós não praticamente vemos a imagem. Na imagem arterial, onde eu tenho a seta vermelha, o tumor ele se realça de forma intensa, e nas imagens subsequentes esse realce ele vai desaparecendo. Características então de um hepatocarcinoma celular. Bom, quando nós vemos um algoritmo desse diagnóstico, observe que o ultrassom é realizado até que o nódulo seja descoberto e quando esse nódulo tem mais que 1 centímetro, ele vai então para a realização dos métodos axiais. Sabemos também que o paciente oncológico possui, além dos tumores primários, as metástases, que também podem ser diagnosticadas tanto no momento do estadiamento quanto do segmento. Lembrando que o paciente oncológico realiza muitos exames. Os exames iniciais, que são a descoberta do câncer, nós vimos agora alguns exemplos. Os exames de estadiamento, realizados tempos depois da descoberta, para avaliar o quanto esse câncer cresceu e se espalhou. E os exames de segmento, realizados depois do tratamento, para avaliar se o paciente está bem, se o câncer não voltou no mesmo lugar e principalmente se não houve metástase. Então, o estadiamento avalia
de maneira pré-tratamento a extensão do tumor localmente e pelo organismo, justamente para que seja o oncologista, ou cirurgião, ou radioterapeuta, possam definir qual o tratamento. Essa avaliação se dá por um sistema internacional comparativo, então é possível, inclusive, que exames sejam avaliados por médicos de outros países, uma vez que o padrão de avaliação é uma linguagem universal, e esse padrão é chamado de sistema TNM. Então, o sistema TNM ele vai justamente definir o estágio da doença. E a partir daí, então, expectativa de vida e qual tipo de tratamento ele é mais eficaz, ele é mais efetivo para esse câncer. Bom, depois do tratamento, muitas vezes o paciente deve fazer novos exames. Esses exames são chamados de reestadiamento e vão avaliar as condições oncológicas do paciente. Porque mesmo depois do tratamento inicial, pode ser que esse tratamento não tenha, infelizmente, sido um sucesso e a doença piore. Pior em que sentido? Através do espalhamento e do crescimento do tumor inicial. Então, todo esse sistema de comparação, ele visa selecionar as condutas terapêuticas. Portanto, não basta dizer que uma pessoa tem um câncer de pulmão. É necessário saber qual o estágio desse câncer de pulmão. Um câncer de pulmão em estágio inicial e um câncer de pulmão em estágio avançado são duas doenças, em termos de tratamento, prognóstico e expectativa de vida, totalmente diferentes. Então, além das condutas terapêuticas, a prevenção de complicações, estimativa do prognóstico e avaliação dos resultados terapêuticos. Então, o estadiamento ele busca essa avaliação, principalmente para o espalhamento do tumor para aquelas regiões que são conhecidamente as principais, como cadeia linfática, pulmão, fígado, ossos e cérebro. Então, o tumor ele pode se espalhar para essas regiões. Por isso que são realizados exames de todos os tipos, como tomografias, ressonâncias magnéticas, cintilografias ósseas, etc. Na região do tórax, o objetivo é avaliar nódulos pulmonares, linfangite carcinomatosa e lesões endobrônquicas, principalmente. A tomografia é o método mais indicado, principalmente para tumores do pulmão, da mama, cólons e rins. Então, alguns padrões de metástase pulmonar têm como característica principal, como por exemplo o aspecto clássico, múltiplos nódulos, como nós vemos aqui nessa imagem. E são provenientes principalmente de tumores da mama, melanoma e tumores gastrointestinais. Mas temos outros tipos de metástase, como por exemplo, as metástases, onde nós temos então um aspecto miliar. Elas são responsáveis por uma pequena parte das metástases pulmonares, mas elas existem. Também temos as linfonodomegalias mediastinais, onde nós temos aí a utilização do meio de contraste como um ponto fundamental. Então, observem na seta branca a presença do aumento da cadeia linfática, justamente porque está afetado por células tumorais. Isso ocorrerá principalmente em tumores de rins, do sistema geniturinário como um todo, melanoma, mamas e cabeça e pescoço. Já no abdômen, o objetivo dos exames é justamente identificar implantes secundários, ou seja, o espalhamento local de células tumorais, o espalhamento para a cadeia linfática e para a parede abdominal. Nesse caso, existem opções de exames, diferentemente do tórax, onde tomografia é o método de escolha. No abdômen, o exame pode ser de ultrassom, tomografia ou ressonância. O mais importante é lembrarmos que a tomografia e a ressonância, elas trazem vantagens em termos de sensibilidade e especificidade. Por quê? Porque nós vamos conseguir com elas avaliar o comportamento vascular dessa lesão. O ultrassom ele sempre precisará de um complemento tomográfico ou de ressonância. Então, o comprometimento de lesões será melhor caracterizado através da avaliação desses tumores, se são hipo ou hipervasculares. Aqui eu trago dois exemplos.
Os tumores do trato gastrointestinal são hipovasculares, os renais hipervasculares, ou seja, nós vamos ter então exames que vão de encontro com a característica do tumor, podendo inclusive nos ajudar na eliminação de fases. Então eu trago aqui um exemplo de um paciente que vai para um reestadiamento, ele já fez o exame inicial para estadiamento, sabe-se que o tumor então é um tumor hipovascular, a fase arterial não vai complementar esse diagnóstico. Então, nós podemos, para esse caso, por exemplo, realizar apenas a fase portal. Então, esses exames eles vão sempre ser comparados com o exame inicial, que deve ser completo. A ressonância magnética ela vai trazer informações e agregar valor para o diagnóstico, lembrando que, muitas vezes, a tomografia ela é escolhida por ser um método mais acessível, por ser um método mais factível. Mesmo pacientes com dor, eles vão realizar a tomografia com mais facilidade porque é mais rápido, mas em algumas situações uma ressonância complementar é necessária para a melhor característica da lesão. Então temos que lembrar que é a metástase hepática a causa mais comum de metástase, chegando a atingir 50% dos pacientes com câncer. E a tomografia computadorizada vai demonstrar lesões nodulares, lobulares e hipodensas em relação ao parênquima adjacente. Então, você vai, ao realizar o exame, estar preocupado com a característica da lesão, se ela é hipo ou hipervascular, e direcionar o protocolo. Então, quais são as lesões hipovasculares mais comuns? São metástases ocasionadas por tumores de cólon, próstata, estômago, pâncreas e também carcinoma de células transicionais. E as hipervasculares? Essas que são menos frequentes do que as hipovasculares. Tumores neuroendócrinos, tumores de mama, melanoma e também carcinoma de células renais e tireoide. Então aqui um exemplo de uma metástase apresentada tanto no exame de tomografia quanto na ressonância, e observe que nós temos aqui como característica o fato dela não brilhar, né, ela não realçar na imagem em tempo venoso, em sim, ela se destacar na imagem, porque o realce do fígado adjacente é maior do que ela. Estamos vendo aqui, então, uma metástase de cólon. Já nesse outro exemplo, onde nós estamos vendo uma metástase renal, de tumor renal, na fase arterial, as metástases brilham, ficam mais intensas do que o tecido adjacente do fígado. Além disso, nós podemos ter também metástases nas adrenais, que vão ser causadas principalmente por câncer primário, linfoma, câncer de pulmão, estômago, fígado, pâncreas e rins. E aí nós vamos ter como característica principal a alteração do tamanho e forma dessa adrenal, que geralmente tem tamanho e forma muito pequeno. As metástases ósseas vão acontecer principalmente em 3 tipos de câncer que são muito comuns: mama nas mulheres, próstata nos homens e pulmão em ambos os sexos. Daí a sua grande prevalência. O objetivo dos exames para avaliação de metástase óssea são principalmente a identificação precoce dessas lesões, para evitar, então, complicações e avaliar possível resposta terapêutica, além de guiar biópsias. O raio-x, infelizmente, não é o método ideal, porque ele vai demonstrar a lesão já em um estágio muito avançado. Observem esse exemplo. Em relação à primeira imagem e à segunda, nós temos apenas 1 mês e vejam quanto a doença já evoluiu. Isso porque o diagnóstico inicial, apenas por raio-x, foi muito precoce. Na tomografia não é muito diferente, apesar do método ser muito bom em termos de especificidade, sensibilidade e demonstrar o comprometimento total da doença, como nesses exemplos em que a metástase óssea invade a medula, assim como na ressonância magnética, nós vamos ter um diagnóstico preciso, características importantes na imagem, mas esse diagnóstico ele virá muito tardiamente se comparados à medicina nuclear.
Então, a cintilografia óssea é o método ideal para um rastreamento precoce de metástase óssea, porque ela pode demonstrar lesões de 8 a 15 meses antes dos métodos axiais. E aqui um exemplo onde nós temos uma metástase justamente demonstrada aqui nessa cintilografia óssea, na região pélvica. Bom, além disso, existem também exames que são feitos para resposta terapêutica. O médico define qual a terapia e depois ele controla a avaliação se essa terapia realmente funcionou ou não. Isso se dá principalmente porque esses exames vão ser importantes para a tomada da decisão, se o tratamento vai ser interrompido ou se ele continuará. Isso se dá através da análise dessas imagens, através de um critério específico chamado de critério de RECIST. O critério RECIST, ele serve para mensurar essas lesões. E ele vai ser o método utilizado para definir, então, se houve ou não sucesso nesse tratamento inicial. Então, como é que o radiologista ele avalia essas imagens usando o critério RECIST? Então, primeiro, ele vai avaliar lesões que são chamadas lesões mensuráveis, que devem ter, no mínimo, 1 centímetro em cortes de 5 centímetros. 1 centímetro ou 10 milímetros em cortes de 5 milímetros. No caso de linfonodos, essas lesões devem ter, no mínimo, 15 milímetros. E as demais lesões são chamadas de lesões não mensuráveis. Então, aqui eu trago um exemplo de lesão não mensurável. Observe que não é possível nem diagnosticar qual dessas lesões vai ser a lesão-alvo. Já nesse caso, nós temos uma lesão mensurável, que foi escolhida como a lesão-alvo e foi medida. Vejam aqui, no traço vermelho, a medida que foi feita e que será comparada com os exames posteriores. Então, por que a resposta terapêutica é tão importante? Porque, através dela, é possível definir, então, se o tratamento ele foi um sucesso através da resposta completa, se a resposta foi parcial, ou seja, o paciente está respondendo ao tratamento, se, infelizmente, o tratamento não está funcionando e a doença está progredindo, ou se ele não está funcionando e a doença permanece da mesma forma. Então, aqui eu trago alguns exemplos. Vejam na imagem A, que nós temos aqui um tumor mediastinal. Depois da quimioterapia, ele desaparece. É uma resposta completa. Inclusive, isso é demonstrado até na janela de parênquima. Nesse caso, uma resposta parcial. Observe que nós temos 3 lesões-alvo que vão diminuir significativamente no pós-quimioterapia. A mesma coisa acontecendo com esse grande tumor renal, que vai diminuir, mas não desaparecer. E, infelizmente, aqueles casos que nós não queremos que aconteça, mas, infelizmente, algumas vezes acontecem, que é a progressão da doença. Então, mesmo depois da quimioterapia, o paciente não responde e a lesão continua a crescer. Então, vejam nesses 2 exemplos que os tumores cresceram se comparados aos exames anteriores. Bom, alguns tipos de lesão são chamados não mensuráveis, como nós já falamos, e não são lesões oncológicas. Então, é muito importante entendermos essa dinâmica. Por exemplo, esse grande derrame pleural, claro que vai ser descrito no laudo, claro que vai ser tratado, mas ele não é a lesão-alvo. Então, não é ele que vai ser responsável pela informação se a doença melhorou ou piorou. Bom, oncologia e radiologia são especialidades muito interligadas e diria até interdependentes. Portanto, é muito importante o conhecimento sobre os objetivos de cada exame para que nós possamos escolher o parâmetro adequado, conseguir, então, um exame de excelente qualidade, evitando que haja reconvocações. A reconvocação, que é algo muito ruim do ponto de vista de qualidade para o profissional da radiologia, se torna pior ainda quando falamos em paciente oncológico, pelos motivos relacionados ao tempo do tratamento. Espero que tenha gostado. Convido você para continuar assistindo às aulas do nosso CONARAD. Grande abraço.